Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek, finalmente com um vídeo sobre as bruxas do universo The Vampire Diaries, dando continuidade a eu falar aqui nesse canal sobre os seres sobrenaturais da série The Vampire Diaries. E aqui neste vídeo eu vou abranger um pouquinho mais do vídeo que eu fiz de Bruxas Bennets. Eu vou deixar tudo aqui no cards para vocês que eu tenho sobre seres sobrenaturais, a Bruxa Bennet, porque não é somente deste clã que falamos sobre o todo, sobre as bruxas. Então eu vou falar toda essa relação que elas tiveram, como começaram, o que é esse ser, de uma maneira um pouco geral, mas bem completa, tá bom? Aqui neste vídeo. Então se inscreve no canal, vamos bater aí a meta de 10 mil inscritos, comenta aqui embaixo. Lembrando que se você quiser comentar sobre algo do que eu tô falando, coloca a minutagem do vídeo, vai ficar muito mais fácil de eu entender o que eu falei. Eu posto vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, então são muitos vídeos, muitas falas, pode ser que dê aí alguma discordância, então coloca a minutagem, vai me ajudar, vai te ajudar para eu poder responder aí suas perguntas também, falando sobre o assunto do vídeo. Outra coisa, quer comentar sobre algo que você lembra? Coloca a temporada e também o episódio, que vai me ajudar também a ir lá no episódio, olhar, bater com o vídeo, tá bom? Então é isso, bora falar sobre, primeiramente, as bruxas são seres sobrenaturais que podem ter o poder de afetar a mudança através de meios mágicos, conhecidos também como feitiçaria. Bom, e aí nós temos uma divisão, né? As guardiãs do equilíbrio e também as bruxas que são conhecidas por usar o seu poder para objetivo pessoal, ou seja, bruxa boa e bruxas más. Bora então para a história das bruxas. E olha só, este vídeo é importante deixar claro aqui para vocês que eu não tô levando em consideração muito as histórias de Legacies, porque eu acho um pouco duvidosas e dão aí um probleminha no roteiro de todo o universo, tá? Então, por mais que tenha aí a questão dos deuses de entregar os poderes aí para virarem as bruxas, eu não vou levar isso em consideração, tá bom? Então, levando em consideração o universo The Vampire Diaries e The Originals, as bruxas têm aí um começo um pouco incerto, a gente não sabe muito bem que século vieram, quando vieram, mas o que a gente sabe é que elas estão aí para proteger e dar o equilíbrio da natureza. Magia e feitiçaria. A bruxaria, ela é a prática da magia. Então, antes delas conhecerem o seu poder, elas são consideradas aí como humanas ou inexperientes, ou a sua magia é inexplorada. No caso, a gente vê bem aí nos primeiros episódios de The Vampire Diaries com a Bonnie. A Bonnie não sabia que ela tinha uma magia aí, que ela era bruxa, mas a gente sabe que ela demorou um pouco de tempo para ela ter a sua magia total. Teve vários problemas durante todas as temporadas, mas ela, enquanto isso, ela era uma humana. Depois que elas despertam o seu poder, essa magia ela pode abrir um leque total, explorando outros lados como astrologia, adivinhação, feitiço e comunicação espiritual. Explora também muitas práticas culturais, colocando aí como livros, grimórios, eu já vou falar sobre os objetos das bruxas. Dependendo aí do indivíduo, né, da bruxa, elas praticam o seu poder por certos sistemas de crenças, como o xamanismo, o voodoo, Wicca e outras práticas mais. Levando em consideração o que eu falei, muitas delas e a maioria delas deveriam usar esses poderes para equilibrar realmente a natureza e não usar os seus poderes, assim como muitos outros bruxos que foram ruins, para, né, objetivo de ter a coisa que a pessoa quer, né? O objetivo próprio, o egoísmo, e não levando em consideração o coletivo e o objetivo do coletivo das bruxas. Então, falando em equilíbrio da natureza, o que seria isso? Por exemplo, quando algo sai do controle dessa natureza, dessa terra e toda a observância dessas bruxas, elas têm por objetivo equilibrar de uma outra maneira. Quando é feito o feitiço da imortalidade, lá com Silas, enfim, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês,
para vocês relembrarem essa história, as bruxas, elas criam ali, e por equilíbrio da natureza, não especificamente as bruxas, tá? Mas esse equilíbrio vai ocorrer naturalmente com duplicatas. Outra coisa também, foi criado os vampiros originais através do mesmo feitiço dos imortais. Foi criado também a estaca de carvalho branco para ter esse ponto fraco. No caso da tribo, da Hope, também tem um ponto fraco. Então, cada coisa que vai fugindo da sua natureza, isso é criado através do equilíbrio dessa natureza. Vamos então para a classificação, porque existem vários tipos de bruxas, independente das suas culturas, de várias outras coisas que também são chamados de outros nomes. Bruxas também com habilidades diferentes, a gente também tem outra classificação, por exemplo, sinfonadores, viajantes, videntes, musa, piromantes. Por exemplo, os sifonadores nascem poucos em números, mas são capazes de absorver a magia. Elas não têm magia própria. Vamos colocar ali a Lizzie e a Josie, Lizzie no caso, antes de ser herege. Bruxas viajantes também são classificadas como bruxas, mas são viajantes, e por isso que a gente dá essa classificação diferente. Elas são viajantes, né? Nômades. Videntes são especializados em práticas de adivinhação. Piromantes são bruxos que cospem fogo, e aí faz mais sentido para Legacies. Nós temos a musa, lembrando aqui, colocando a Cleo de exemplo para vocês, porque ela tem aí uma pontinha de inspiração. Bora para os poderes e habilidades. Feitiço, obviamente, elas conseguem fazer vários feitiços. Canalização, que é aquele poder de concentrar em forças externas. Preparação de poções. Isso eu acho que é pouco explorado no universo. Tem pouca coisa. Acho que tem mais em The Originals do que em The Vampire Diaries. Telecinese, controle elemental, adivinhação, né? Que é o poder de prever as coisas, né? Adivinhar. Intuição, premonição, psicometria. Isso é aquela coisa, né, de você saber passado, presente ou futuro através de uma outra coisa. A projeção, o poder de, né, projetar a sua mente em outra coisa, até fazer essa coisa viajar, existe isso também. Telepatia, manipulação dos sonhos, ressurreição, isso o Bonnie sabe muito bem como fazer, né? Bora então para as fraquezas. Descrença, distração, emoções. As emoções estão muito ligadas às bruxas, tanto que algumas ficam aí até sem exercer um pouco do seu poder pela questão das emoções, né? Ervas, sangue de caçadoras, a própria bruxaria, né? Outras bruxas também, no caso. A natureza, apesar delas serem muito poderosas, a natureza também dá aquele equilíbrio em relação às bruxas. Elas não conseguem ser imortais, no caso elas são mortais. Força excessiva, se elas fazem muita magia, isso pode fazer com que a Bonnie sempre estava sangrando, né, minha gente? Sempre, sempre, sempre. Agora as bruxas estão mais evoluídas. O sino dos fundadores, né, que também dava aquela latejada ali na cabeça de cada bruxa. Bora para os objetos e ferramentas. Amuletos, que é aquele objeto para proteger aquela pessoa. Atames, que é aquele objeto que tem uma ponta de 2 gumes, que é usado também para direcionar a energia. As velas, né? As bruxas amam umas velas. Caldeirões, ervas, os grimórios, aquele grimório ali que foi muito importante na primeira temporada. Eu acho muito legal quando eles usam os objetos. Eu acho isso muito, muito, muito bom. Pedras, símbolos e talismãs. Bora então fazer um paralelo com todas essas conexões com várias coisas que acontecem no universo. Por exemplo, a bruxa em relação à natureza. Lembrando que elas são protetoras dessa natureza, então tudo que elas fazem para ir a favor contra esse princípio, elas também são castigadas por essa natureza. Bruxas em relação ao próprio clã. Essa crença das bruxas em relação a elas mesmas é uma coisa muito familiar. Dá para perceber muito que os jovens bruxos dão atenção aos seus antepassados, mas ao mesmo tempo isso é algo muito gostoso entre toda a família, né? No caso, já especifico um pouco mais sobre as bruxas Bennet, que tem essa questão de ascensão e dos seus descendentes, o respeito que tem um e outro. Mas quando isso vira algo pro coletivo, aí sim pode ser que uma dessas bruxas não abrace uma das outras.
Nós temos aí um grande exemplo da Bonnie, né, que sempre priorizou outros dos seus amigos ao invés desse equilíbrio da natureza. Bruxas em relação aos humanos. Hoje, positivamente, é essa relação, porque antigamente, né, tinha aí o massacre das bruxas, mas depois, passado alguns anos, essa desmistificação em relação às bruxas tem melhorado em relação aos humanos. Então, essa relação é muito boa entre bruxas e humanos. Elas geralmente protegem os humanos para que eles fiquem mais tranquilos desses seres sobrenaturais como vampiros, lobisomens, enfim. Em relação aos xamãs, é uma relação um pouquinho neutra, mais positiva, né? Eles têm basicamente os mesmos objetivos, mas também levando em consideração, né? Eu não tô colocando aqui as exceções, mas eu acho que quando precisa eles dão aquela juntada, né, para fazer um objetivo comum. Bruxas em relação aos sinfonadores. Aí sim essa relação começa a estremecer, porque as bruxas não veem com bons olhos a questão ali dos sinfonadores. Eu tenho um vídeo falando só sobre eles, só sobre esse ser, para ficar um pouco mais claro da onde que vem essa rixa. A relação das bruxas com os espíritos. Muita coisa mudou depois da questão do outro lado, mas é mais uma relação política do que espiritual mesmo. Então as bruxas, elas têm essa relação com o espírito porque precisa ter, mas ao mesmo tempo depois de todo aquele rebuliço do outro lado, isso estremeceu um pouquinho mais. Levando em consideração que lá em The Originals tinha a questão das bruxas serem mais ligadas aos ancestrais, né, a esses espíritos. Então, acho que isso deu uma mudada ali com as bruxas em Nova Orleans. E bora entrar falando sobre os ancestrais, porque ali em Nova Orleans as bruxas tinham uma relação real mais política do que, né, preciso amar as bruxas. Então, os ancestrais, as ancestrais no caso, elas tinham mais poderes em relação a todo o clã. Então, todo mundo respeitava e respeita esses, no caso, ancestrais. Aí nós temos a relação com os viajantes, que é bem tensa. É total negativa essa relação, principalmente porque vem lá da Grécia, aquela história lá do Silas, que não sei o que, os viajantes em relação às bruxas, eles são viajantes por conta das bruxas. Eles tinham outros objetivos que não condiziam com o equilíbrio da natureza. Então, aconteceu com que esses bruxos do mal acabaram sendo viajantes e nômades. Bora então na relação das bruxas e os vampiros. É bem complicada essa relação, até porque as bruxas ficam um pouquinho com o pé atrás, porque os vampiros foram criados através de uma quebra da regra do equilíbrio da natureza. Então, foram criados através de magia negra. Então, tudo isso vai contar a história dos originais e enfim. Então, as bruxas, elas têm uma relação muito complicada. Apesar de que as bruxas e os vampiros sempre se ajudaram, né? As bruxas, os vampiros, os personagens que a gente conhece, né? Bonnie, Damon, Stefan. Nós temos uma grande relação de amizade entre a Bonnie e o Damon, por exemplo, que um é bruxo, uma é bruxa e outro é vampiro. Então, assim, vai de acordo com as prioridades de cada indivíduo. Mas em relação ao coletivo, é uma situação, uma relação muito complicada. E aí nós temos a relação das bruxas com os lobisomens, que é neutra, um pouco negativa, principalmente porque os lobisomens, eles também não gostam dos vampiros e vice-versa, né? E aí, no caso, ficam as bruxas como aliadas. Então, é mais essa relação. Agora vem elas com os videntes. Essa conexão entre um e outro também é um pouco neutra, porque é muito desconhecido. A gente tem algumas declarações só da Sheila em relação a isso, mas ao mesmo tempo, acho que é tipo, ok. Então bora falar sobre os bruxos do universo, como que eles estão, quais são os status e um pouquinho da descrição. Começando pela Cassia. A Cassia hoje em dia está morta e foi uma das bruxas mais poderosas de todos os tempos ali do universo. O Silas, que já vem logo em seguida, hoje ele também está morto e se destacou por se tornar o primeiro imortal. Hollow, que está morto também, e nossa, Hollow quando apareceu em The Originals foi tipo too much mesmo, que ali foi bem complicada essa relação toda.
um dos seres mais poderosos, assim, acho que foi super vilania ali para The Originals. Temos o Marcus, que era o líder dos viajantes, que está morto. Dahlia, a irmã mais velha de Esther, da família original, tem um vídeo anterior também que eu postei semana passada, que está morta. A Yana, ela era uma bruxa Bennett, que também está morta. Esther, obviamente, que também está morta. Gente, a maioria vai estar aqui, ó, tudo no caixãozinho, tá? Você que assistiu sabe do que eu tô falando, eu tô generalizando realmente. Lembrando que Esther foi a mãe dos originais, ela que causou tudo. Freya, que está viva, a primogênita dos irmãos Michelson. A bruxa dos 5, a gente não tem um nome, mas está morta, foi conhecida por fazer aí o feitiço da criação dos 5. A Cleo, que obviamente está em Legacy, que está viva, a Cleo, ela também é uma musa inspiradora. Aqui, durante minhas pesquisadas, eu vi que a Catherine, ela está aqui nessa lista, porque ela, antes de se tornar vampira, ela também era bruxa, né? E se tornando vampira, ela também perde os poderes de bruxa, mas fiquei um pouquinho na dúvida, porque está classificada como ela sendo da subcultura dos viajantes, que também vem dos bruxos. Então fica aí no ar, tá bom? Você que tem que comentar, comenta aqui embaixo. Concorda com essa informação? Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que pode ser sim que ela fosse uma bruxa. Celeste, que também está morta, né? Foi o affair do Elijah. Beatrice Bennett, que está morta. Emily Bennett, que também está morta. Ah, Maria dos Bennetts aqui. Mary Alice Clare, que também está morta, lembrando que tinha aí mais uma relação com a Davina. Astrid também está morta, levando em consideração que The Originals explorava muito bem a questão dos clãs e por conta aí dos poderes de Nova Orleans. Eu acho isso muito legal, por isso que eu amo The Originals. Papatunde, que está morto, lembra que tem a lâmina também do Papatunde. Nós temos Genevieve, que usou aí muito da história com a Rebecca, ela também está morta. Glória, que está morta, a Glória apareceu bastante aí nos episódios do universo The Vampire Diaries. Josephine LaRue, que também está morta. E galera, todo mundo morreu. Próximos 3 que eu for falar também estão mortos, tá? Nós temos Bastiana Nathalie, a Inês e a Sheila Bennett. Sheila Bennett, né, a vovó da Bonnie. Tem uma bruxa marroquina também que aparece, que é conhecida por derrotar aí uma original, que é a Rebecca, e ela tá viva, gente, ó. Próximos 6 que eu for falar aqui, eles também estão mortos, que é o Joshua Parker, você deve lembrar aí pelo sobrenome. Jonas Martin, a Jo, esse deu dor no coração, né? Jo, mãe das nossas gêmeas. A Cara, a Lucy Bennett, lembrando que a Lucy apareceu no final de The Vampire Diaries. A Jane Ann Devereux. O próximo é o Vincent, que está vivo, vivíssimo, que inclusive apareceu, né? Foi citado recentemente em Legacies. Os próximos 8, agora que eu for citar, estão mortos. Temos a Eva, Era, Sabine, Sophie Devereux. Lembrando que a Sophie começou ali nos primeiros episódios, na primeira temporada de The Originals. Alexis, Domingos, Maddox, Ivan. Emma Tig, que é a professora, uma das professoras ali, conselheiras da Escola Salvatore. Olha, gente, temos professoras bruxas, sim! Próximo aí também a nossa queridíssima Bonnie Bennett, uma incrível mulher que tá viva e não apareceu ainda. Ai, triste, porque eu acho que vai ser muito difícil voltar agora com o futuro incerto de Legacies. Os próximos 7 agora estão mortos, que é a Olivia Parker, Lucas Parker, o Caleb, que foi possuído pelo Cole lá no quartel francês em The Originals, Lucas Martin, que foi um dos affairs aí da Bonnie também, Greta Martin, Madison e Ariane. Próxima é a Davina Clare, que nossa, ela é muito poderosa em The Originals. Eu acho que pegaram uma bruxa muito, muito poderosa mesmo. Eu gosto da Davina, ela está casada hoje com Cole e tá vivíssima. As próximas 3 aqui estão mortas. Dominique Devereux, a Abigail e a Cassie. Lembrando que elas tinham relação com a colheita aí, se você lembra de The Originals. Vamos para uma leva de bruxas vivas, por favor? Temos a Amy aí, uma das sobreviventes da colheita. A Jessica também. Lizzie e Josie Saltman, maravilhosa. Lembrando que agora a Lizzie, ela é uma Erige. A Penelope, saudades. E a Alicia Shen. Bora para as curiosidades pra gente terminar esse vídeo das bruxas, que tá bem completo, vocês viram? Segundo a Abby, toda a magia é monitorada pra ver aí se vai ter a consequência. Monitorada pela natureza. De acordo com a Bonnie, toda bruxa ela tem essa conexão natural
com a natureza. Então, isso que vai trazer aquele senso de fazer o equilíbrio da natureza. Lembrando que esse é o real objetivo das bruxas. De acordo com a Emily Bennett, ela fala que o vampirismo é uma coisa muito do mal. E ela explica o porquê que o Stefan ele não consegue se dar bem com o vampirismo, né? Por conta de que ele é uma pessoa muito boa lidando com essa maldade toda. De acordo com a Esther, a criação dos vampiros foi acidental, porque ela só queria dar uma imortalidade, ela reproduziu esse feitiço da imortalidade, mas acabou virando outra coisa, né? E olha só, diferente da Sheila, a Bonnie sempre praticou magia tradicional e a Sheila praticava aí a sua magia espiritual, que era uma das coisas bem diferentes e um pouco sutis, né? As bruxas vão para algum lado diferente aí da magia. Embora o termo bruxa, né, a maioria sejam mulheres, nós temos também bruxos homens. Temos o Vincent, nós temos o Lucas Parker, nós temos o Martin também. Então, né, fica aí um termo meio neutro, tanto para masculino quanto para feminino. Sinfonadores, que é essa subseção de bruxas, são as únicas que podem aí se tornar bruxo vampira e ter o seu hibridismo em relação a essa categoria. O clã dos Bennett são uma linhagem muito poderosa das bruxas e por isso sempre o sangue dos Bennett era muito usado e é muito usado em relação aos feitiços e a todos os poderes mágicos ligados ao universo. Só em Nova Orleans existem 9 covens de bruxas. É muito, né? É bastante, que formam toda a comunidade de lá. Como revelado pela Davina, os bruxos são enforcados se esses forem contra o seu regente. Todas as bruxas são clarividentes, mas nem todas as bruxas são videntes. Existe uma certa diferença aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado para esse vídeo tão pedido sobre as bruxas. Comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu fale sobre o universo. Esse foi o último vídeo de seres sobrenaturais, mas mandem aí suas ideias para eu fazer mais vídeos sobre o universo de Vampire Diaries. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!